Olá, amores, tudo bem com vocês? Vou chamar aqui o nosso convidado para começar a falar com vocês. É só ele receber aqui a mensagem. Estou falando com ele por outra plataforma. E enquanto estiver acontecendo aqui a nossa entrevista, eu vou estar observando aqui o chat, tá bom? Observando as novas perguntas que vocês tenham, certo? A interação que vocês fizerem aqui, vou ficar passando para ele essa interação. E vou ficar também observando se tem alguma das perguntas, né, que vocês tenham feito de antemão e que não tenha sido respondida, tá bom? Então, eu vou ficar aqui administrando essa questão aqui. Tá? Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença, tá bom? Nessa tarde, num horário diferente, né, das aulas de vocês. E dizer que eu estou muito feliz por estarmos conseguindo fazer esse momento diferente, né? Esse momento completamente online e de aula, tá bom? Então, deixa só o nosso convidado conseguir entrar para a gente dar as boas-vindas a ele também. E a Cris, se quiser falar alguma coisa, viu? Fique à vontade. Thelma conseguiu chegar. Eu vou ficar observando também se na outra sala chega mais alguém para poder mandar o link, tá, gente? Para entrar nessa sala. Olá, boa tarde. Bonjour, ça va? Tout ça passe bien? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, pessoal? O áudio está bem, Carol? Tá todo mundo me Isso, tá ótimo. ouvindo? Todo mundo lhe Tá? ouvindo. Anderson, todos eles vão ficar com o microfone desligado, tá? Então Tá só vamos certo. aparecer eu e você no vídeo. Para eles Sim, vai ficar destacado o nosso vídeo. Enquanto eu falar, fica o meu destacado. Enquanto você estiver falando, o seu vai estar destacado. Eu vou procurar colocar o meu microfone desligado enquanto você estiver falando, tá bom? Para não me interromper, tá certo. tá bom? E eles vão Ó, ficar teve fazendo um perguntas aqui bonjour no aqui. chat, Bonjour, tá? Laís. Bonjour, ça va? Pode ficar à vontade, Anderson. Seja muito Tá, bem-vindo. obrigado. Eu vou me apresentar, então, para o pessoal, tá certo? Em português mesmo, deixo francês para o decorrer da live. Gente, meu nome é Anderson Pinheiro, eu sou formado em administração de empresas, mas depois de um tempo eu resolvi fazer gastronomia, e aí eu fui fazer um estágio na França. E aí eu morei na França em um determinado tempo, morei por 4 anos. Então eu fui para fazer um estágio de 9 meses e aí no decorrer do tempo eu passei 4 anos morando lá. Eu morei na França, na região norte, é uma região bem em cima do mapa francês. Acho que eu mandei uma foto para a Carol, depois ela vai passar aí para vocês um momento. A gente não conhece lá, diferente daqui, que é região norte, sul, sudeste, tem o norte, mas a gente lá conhece por departamentos. São aquelas cidades que são mais turísticas, ou as grandes cidades que chamam a atenção do turista. Então, eu morei no departamento da Alsácia, que é onde fica a cidade onde eu habitei, que chamava Gérardmer. A cidade tinha esse nome,
É uma cidade turística, a gente tem os lagos lá, então é uma cidade das montanhas. É a terceira cidade dos Alpes ali, ela tá muito perto da Suíça e da Alemanha, e a gente tinha também um grande movimento turístico a respeito dos esquis, porque é uma cidade que neva muito o ano todo, né? A gente tem apenas 2 meses, digamos lá, de verão. Num verão de 17 graus é o máximo que a gente tem lá, com o sol. Esse foi onde eu morei na França, né? Em minha experiência lá. Essa cidade, ela está bem próxima, assim, para vocês terem uma ideia depois do que é o tamanho da França. Eu estava a 5 horas de trem de Paris. Esse trem não é o trem normal que a gente costuma usar aqui no Brasil. A gente chama ele lá de TVG, ou algumas pessoas conhecem como trem-bala. É aquele trem de alta velocidade. Essa daí é o mapa que eu falei, então o Carol colocou aí. Eu sei que está um pouquinho ruim, mas se vocês derem uma olhadinha, tem um trem vermelho numa região mais clara do mapa. Então, esses são os trens de alta velocidade, os TVGs. E como toda a Europa é pequena em si, assim, não pequena, mas o que todo mundo diz, a Europa é pequena, sim, eu considero a Europa pequena, porque eu estava a 5 horas de Paris, como eu disse para vocês, mas a 2 horas eu estava da Suíça, e a 1h20 eu estava da primeira cidade da Alemanha, que é Frankfurt. Então, eu estava muito mais perto ali da Alemanha, da Suíça. 5 horas eu também estava na Itália. Isso num transporte feito através de um trem ou mesmo de um carro. É óbvio que para a Itália, para a Suíça e para a Alemanha, se você vai usar o TVG, você faz essa viagem em 50 minutos, 40 minutos, dependendo do trajeto do TVG. Se eu estiver falando muito, a professora pode me cortar, ou vocês também aí, tá certo? Fique à vontade. Tá certo. Tá então, ótimo, eu vou inclusive. falar para Vocês vocês. conseguiram ver o mapa? Deu para ver, Anderson, o mapa? Eu consegui ver, porque eu conheço, né? Agora não sei eles. Certo. Eu sei que ficou um pouco borrado, eu acho, né? Eles estão dizendo que Mas conseguiram sim, que conseguiram ver. conseguiram, então tá bom. Então, aquele é um mapa, depois de uma próxima oportunidade, ou quando a Carol puder passar para vocês, eu disse para ela que eu acho o mapa interessante, porque ele desmistifica a imagem da França, que todos nós temos, inclusive eu tinha antes de conhecer a França, de que a França é apenas Paris, que é uma cidade onde tem a Torre Eiffel, onde tem o Museu do Louvre. Não, todas as pequenas cidades da França, elas vão ter grandes histórias para contar. Então, é muito proveitoso. Por exemplo, eu sempre digo para pessoas, amigos ou conhecidos que estão indo, e eles não vão para a França, mas eles vão para algum outro país perto, eu sempre digo, dá uma passada em qualquer estado da França, em qualquer cidadezinha, que vai ser um ponto turístico, porque os franceses, eles viajam muito entre si. Então, toda cidade é válida para isso. E o mapa vai mostrar que a França não é só Paris. Como eu cheguei, então, na França, né? Como foi a minha ida para lá? Então, eu já disse que foi através de um estágio pela faculdade. E aí se tem aí os primeiros momentos, que são aqueles primeiros meses que você chega. Eu costumo dizer para todo mundo que tem essa intenção de um intercâmbio, então busquem primeiro conhecer um pouco da onde você está indo, quais são as culturas deles, e tentem o idioma, né? Era isso Procurem. que eu ia te perguntar, Anderson. Quanto tempo tu estudou o idioma para poder se aventurar aí para o país? Olha, eu tive que passar por uma prova, então, para ir para esse estágio. Então, eu fiz o francês aqui no Brasil, ainda quando eu morava no Brasil, eu fiz francês durante um ano.
E eu fiz com um professor nativo de lá. Ele tinha chegado há pouco tempo da França e ele falava muito pouco português. Na verdade, eu ensinei mais português para ele do que ele me ensinou francês. Mas foi isso. Eu fiz um ano de duração. Eu fiz um curso de um ano extensivo, assim, para poder ir para a França. Eu tive que fazer uma prova aqui no Brasil, no consulado. Todos têm que fazer essa prova? Não. Depende do seu nível de carta de séjour. Carta de séjour é um documento que você vai precisar ter lá. Como eu ia passar mais de 6 meses, eu não poderia ser intitulado como turista. Então, turista você não precisa fazer isso, é só dar entrada no visto e você vai. Como eu tinha o intuito de estagiar, ou seja, eu ia receber um salário de estagiário em francês. Então, você precisa, se você vai para estudo, ou estágio, dependendo do consulado onde você está tirando o seu visto, ele vai pedir que você faça chama-se Premier Temps, é um primeiro tempo, onde você vai precisar falar ali com alguém em francês, pelo menos aprender a se apresentar, é o mínimo que eles vão pedir. Então, se você for para outro intuito de estágio, se você quiser passar um tempo mais do que 6 meses, você vai ter que fazer isso sim. E você sentiu diferença do francês que você aprendeu para quando você chegou lá e as pessoas falando realmente? Assim, não era nem um pouco, né? Assim, no primeiro momento, quando a gente chega, eu passei, então, 5 dias em Paris para depois ir para essa região. E ali em Paris você já sente realmente, no próprio aeroporto, no desembarcar, em pegar um táxi até ir para o hotel e chegar na recepção do hotel, você já sente a dificuldade. Assim, eu que fiz um ano, senti. Quando eu fui, então na minha turma, eu fui com mais 6 estagiários, cada um ia para uma região da França, e eles não tinham feito esse curso, eles não se prepararam. Então, eu via muito mais a dificuldade deles, por exemplo, em Paris, em termos de comprar bilhete de trem, em chegar no hotel, fazer o check-in, eles realmente não estavam preparados. Eu também não estava preparado, mas eu tinha um enrolation ali, onde eu conseguia entender pelo menos o que eles estavam falando. Mas, sim, esse é um dos Você principais... chegou a falar português com as pessoas lá? Muito, assim, no início, e como é que eles reagiam? Eu acho que quando você fala que você é brasileiro, eu acho que muitas portas se abrem, você entendeu? A gente é um povo muito querido. Eu senti muito isso em todos os países onde eu viajei nessa temporada de 4 anos. Então, eu sempre dizia, eu sou brasileiro, e aí eu via muitas pessoas sendo mais receptivos. Então, a gente é um país muito querido. Mas, no início, eles meio que tentam te ajudar realmente. Você tenta falar, eu falei em português, falei um pouco em inglês, mas o português realmente não funciona, eles não vão entender. É melhor não. É melhor você dizer que você é brasileiro, mas eles não vão conseguir entender muito a nossa língua, é muito difícil para eles. E aí tem nem a palavra... Eu não consigo ler, tá? Porque aparece... Quer dizer, não é que eu não consiga, eu tô... Nem a palavra... Tô conectada. Deixa eu entrar aqui. Nem a palavra transparente. Abajur também é comum, né? É muito comum, porque muitas palavras, na verdade, são derivadas aí do francês, né? A gente tem muita palavra no nosso vocabulário que elas vêm do francês, como abajur, toalete, garçom. Ela perguntou com relação a palavras que são parecidas com as palavras em português. Então, eles até vão conseguir entender, mas é que a gente fala abajur, né? Olha o meu sotaque, abajur. E o francês, ele vai falar abajur. Então, ele tem realmente aquele finalzinho, ju,
e ele não vai até abajur, até o final ele não vai falar o R, eles não conseguem falar o R, então ele vai falar abajur. A gente fala garçom, eles vão falar garçom. Toalete, e a gente fala toalete, porque o O com o U muda, tem essas conjunções na palavra. A fonética vai mudar muito da nossa língua do português para o francês. Tem a questão da fonética aí também. Então, por isso, às vezes, eu podia até falar uma palavra em português como abajur, mas se eu falasse desse jeito, abajur, alguns entenderiam, mas os franceses não. Por exemplo, os que estão mais no interior, digamos assim. Paris, ela tem um outro sotaque na fala, né? É como a gente, por exemplo, o povo de São Paulo tem um sotaque, o Nordeste um outro sotaque. A mesma coisa acontece com o francês. Outra diferença, por exemplo, em 5 dias eu me acostumei com o idioma de Paris ali, e quando eu chego na região da Alsácia, na cidade onde eu vou morar, eu vi que o idioma era completamente diferente. O idioma é o mesmo, o francês é o mesmo, mas muitas palavras eles pronunciam diferente, com um sotaque mais carregado, até mesmo porque eles têm um sotaque ali da Alemanha, por estar muito perto. É como a nossa diferença também de idioma que nós percebemos nas regiões brasileiras? Isso, perfeito. É muito parecido, assim, você sente a diferença ali, como, não posso dizer, como se fosse um sotaque mesmo, o sotaque deles são diferentes, vai ser diferente de região para região. Todos falam francês, óbvio, a língua mãe do país, mas algumas coisas mudam ali, como o sotaque e o modo de falar mesmo de uma mesma palavra. Outras línguas são faladas, Anderson, comumente nas ruas? Olha, o Paris, hoje em dia, muitos jovens, eles já falam inglês, e você consegue falar inglês em alguns lugares. Se você for em um restaurante muito tradicional, eu não vou... em alguns aspectos eu vou puxar sardinha para aquilo que eu vivenciei mesmo, como a área de restaurante e hotelaria. Então, bons restaurantes tradicionais, você dificilmente vai conseguir falar com um maître em inglês, porque ele é um senhor das antigas e ele comanda aquele restaurante há alguns anos. Então, ele não fez inglês, e ele também não está preocupado em fazer inglês, e ele não está preocupado em te atender em inglês. Ele está esperando que você fale o francês, porque você foi até aquele bom restaurante para querer isso. Mas os jovens, não. Os jovens, eles já falam, você vê muitos cafés, muitos bistrôs, onde você pode ser atendido em inglês. Vou desmistificar eles não são rudes. É óbvio que alguns lugares, como, por exemplo, museu, outra coisa também, o transporte, que você vai precisar do transporte, eles não vão querer te atender em francês, em inglês, perdão. Isso aconteceu muito claro comigo, no início. Então, logo assim que eu chego em Paris, eu com esses amigos, a gente foi num determinado momento, e aí eu fui comprar um bilhete numa estação de metrô, e isso mostra 2 aspectos. Um aspecto é que o francês, ele é um povo muito cordial, então você precisa ser cordial, e hoje eu entendo muito mais isso. Na época, é óbvio que a gente fica, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Hoje eu entendo, sim, realmente eu fiz uma coisa errada. Eu cheguei no guichê para comprar um bilhete de transporte, e eu falei, do bilhete, eu estou falando em francês, do bilhete, eu quero 2 bilhetes. E a atendente falou, Sim. não, né, balançou a cabeça, não. Eu falei, nossa, será que tá tão ruim assim? Eu falei, 2, do bilhete, não. To ticket, não. E aí, depois de um tempo, olhei, minha amiga ainda tentou, mas ela falou, não. Então, a primeira, ela olhou para a gente e ela disse, bonjour, madame, s'il vous plaît, do bilhete. E aí ela ficou me olhando, esperando eu repetir isso para ela. Nossa. Ou seja, bom dia,
madame, por favor, 2 bilhetes. Então, é uma coisa realmente nossa, né? Eu muito jovem, não, mas eu com uns 22 anos de idade, cheguei achando que o país era meu. Às vezes aqui a gente faz isso, não dá bom dia no transporte público. Então, é uma coisa que isso não vai acontecer na França. Em todas as lojas onde você entra, seja ela de grandes departamentos, ou seja ela grandes lojas com grandes nomes, a primeira coisa que todo mundo vai fazer ao te atender é falar bonjour, ça va, bonjour, ça va. Então, e eles são um povo muito cordial. Eles têm uma cordialidade. Educação, eles têm educação, mas no decorrer da conversa vocês vão ver que a educação possa ser diferente da nossa, né? Eles são um pouco mais rudes, mais grosseiros em alguns aspectos. Mas na questão de cordialidade, de dar bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, né? S'il vous plaît, um café. Então, eles têm muito mais isso. E a relação deles com os estrangeiros, Anderson? Você percebeu algo que possa destacar com relação à xenofobia? Enfim, ou algum povo em específico que tenha sofrido mais com relação a isso? Não, existe vou dizer, uma lenda ou alguma coisa que se perpetua, que eles não gostam do inglês ou do americano. Eles eles não têm muito isso. Na verdade, porque, se a gente parar para pensar historicamente, a França vinha se preparando para ter o segundo idioma mais falado no mundo. Em algum momento, isso aconteceu lá no passado, né? A gente não falava tanto inglês quanto a gente fala hoje, a gente falava francês, né? Não sei, mas, por exemplo, minha mãe aprendeu na escola francês. Eu, na minha época, aprendi na escola inglês. O francês já tinha sido descartado. Hoje a gente vê muito mais na mídia, mundialmente, muito mais palavras em inglês do que francês. Então, eles ficaram, óbvio, com uma invejinha, podemos dizer assim, com um pouquinho de rancor aí dos americanos. Mas não, eles não têm. Você vai ver que os velhos não querem falar o inglês. E é devido a isso. Mas eles não têm essa xenofobia, eles não vão maltratar uma pessoa. Eu nunca passei por isso. E vi diversas pessoas e etnias lá. Falando um pouquinho da cidade onde eu morei, era uma cidade pequena. Então, é óbvio que tem muitos moradores antigos, e aí uma cultura mais diferente do que Paris, porque a maioria do público ou do turista que vai, ele vai até Paris, dificilmente eles vão viajar a outras cidades da França, porque, então, Paris é a cidade luz, digamos, da Europa, né? Então, é o conceito ali de todo mundo que quer ir para a França, ele quer ir para Paris. Então, eu não via na cidade, mesmo a cidadezinha sendo pequena, eu não via esse tipo de preconceito. É óbvio que eu vi, às vezes, alguns comentários, mas não eram preconceituosos, mas alguns comentários, assim, de que eles não sabiam o que o povo tinha, um povo árabe que tinha acabado de chegar ali na cidade, e alguns estavam fazendo alguns restaurantes, então eles não entendiam e eles achavam que aquilo não ia vingar, porque o povo francês não ia naquele restaurante, né? Isso daí eu relaciono também com um filme muito bacana que tem, depois quem tiver a oportunidade de assistir, que chama Mil Passos de um Sonho. É porque eu sei o nome em francês, mas em português eu acho que é isso, Mil Passos de um Sonho. E é uma família indiana que chega numa cidade muito pequena da França e eles tentam abrir um restaurante. E realmente acontece isso, o francês não vai porque ele está acostumado com a sua gastronomia, né? Então, tem esse embate aí,
né? Então eu via isso, mas nada de xenofobia ou nada que eles não quisessem. Eles só não entendiam o fluxo daquele povo ter ido parar nessa cidade tão pequena. Anderson, falando em gastronomia, que é uma área que você não gosta, né, de falar. Não gosto muito. Não gosta muito, não tem muita prática nesse... Não tem, que é a sua área, né, de estudo e de trabalho, inclusive. O que é que você vê de maior relevância quanto à gastronomia francesa para o Brasil e para a França? Porque uma coisa é o que é mostrado para nós, que é a gastronomia francesa, outra coisa é o que de fato é a gastronomia francesa. Existe realmente essa ideia de que francês come pouquinho, de que os restaurantes, a pessoa sai com fome. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. O porquê de estudar gastronomia na França, né? É técnica, é conceituada a melhor gastronomia do mundo. A gastronomia francesa, ela é salva ali pela Unesco, esqueci o nome agora, me perdoem, mas ela é vista mundialmente a melhor gastronomia francesa. E o francês tem muito orgulho disso. Então, assim, por que ele tem orgulho disso? Porque eles levaram muito tempo para se conquistar, né? Se a gente parar para pensar. Eles não perderam o posto, eles se mantêm, eles têm os melhores restaurantes, os melhores chefes, mas isso vem por quê? Isso vem por técnica. Então, eles têm uma agricultura muito forte, eles têm conceitos de gastronomia muito relevantes. Uma coisa que é muito importante é o seguinte, eles respeitam muito o alimento. E isso vem desde o governo até as cidades, até o restaurante, até o chefe. Então, tem muita coisa a ver, né? Não tem só o prazer de você fazer a comida e cozinhar. Não, tem muita coisa em jogo. Inclusive isso, a agricultura do país, né? Ela se desenvolveu através da cozinha também. Então, eu acho que a diferença são regras, eu acho. Lá você tem um sindicato que prevê pelos chefes de cozinha, pelos funcionários de um restaurante. Aqui no Brasil, a gente hoje tem poucos sindicatos. A gente não tem um sindicato de cozinha, por exemplo, de chefe de cozinha. Isso nem é uma profissão, na verdade, né? Aqui no Brasil, isso, de uns anos para cá, é que se veio se tornando relevante ser chefe de cozinha. Mas a gente foi por um outro caminho de estrelismo. Então, a gente tem muitos chefes estrelas no Brasil. O que na França não é bem isso. Isso realmente é uma profissão. E isso se aprende na escola, entendeu? Então, assim, por que eu passei 4 anos na França? Eu fui para Nova, passei 4 anos na França. Está relacionado à escola. Então, quando eu cheguei, eu tentei estudar. E aí, para mim estudar, o hotel onde eu trabalhava me ofereceu uma vaga, onde eu tive que trabalhar em diversos setores do hotel. Então, eu trabalhei na cozinha, eu trabalhei no salão, eu trabalhei no serviço de quarto, trabalhei na recepção. E a troco disso, eles me deram a oportunidade de estudar. E aí, como é que é a escola lá? Então, a gente tem os cursos técnicos aqui no Brasil, correto? E lá o curso técnico começa com um aluno com 15 anos de idade, ele já precisa escolher esse curso técnico. E a maioria vai escolher esse ramo do turismo, gastronomia, ou hotelaria, sommelier. E aí ele vai para uma escola de aprendizagem técnica. E aí, então, ele vai aprender, ele vai estudar uma semana direto, ele vai ficar na escola só uma semana, intermitente, todos os dias. E na próxima semana, ele vai fazer um estágio em algum restaurante ou hotel. É sempre o mesmo, tá certo? Por um determinado tempo, 6 meses, você vai ficar naquele hotel.
Eu passei os 4 anos no mesmo hotel por escolha própria, mas o aluno ele pode ir mudando com o tempo. Eu preferi nunca mudar, porque você teria que mudar de cidade, para mim seria muito complicado ir atrás de um novo visto, visto que em cada cidade é necessário. Então, o aluno, ele passa 15 dias, ele passa uma semana estudando, perdão, e uma semana na escola. Então, é essa a diferença aí. Ele já vem com a base do emprego e da profissão desde cedo, né? Então, prática, ele entende né? que na prática. Então, ele tem uma prática muito mais avançada. E aí, isso fez com que a profissão crescesse na França, né? Eles precisam ter bons profissionais, porque o país, se a gente parar para pensar, é um dos países que mais recebe turistas no seu decorrer do ano. O PIB francês, 70% dele é composto pelo turismo francês, entre pessoas que vão e os próprios franceses que viajam nas determinadas cidades da França. E tem diferenças, Anderson, na culinária por regiões na França? E outra pergunta que eu queria te fazer, que, né, foi recorrente tanto no momento anterior quanto agora, é sobre os escargots. Se é um prato, de fato, assim, né, muito consumido em todo o país. É um prato muito consumido. Gente, escargot não é uma lesma. Ele possa se parecer com uma lesma, mas a gente tem, eu acho que 19 espécies de lesmas. E as que são consumidas são apenas 5 ou 8 espécies consumidas. Existe um ditado na França que você pode andar com o seu escargot, que é um animal de estimação, dentro do trem, desde que você pague a passagem dele. Então, é um prato muito consumido e sempre foi um prato muito consumido, desde a época dos grandes reis. De cada região para região vai ter aí uma diferença de prato, mas ele é consumido, sim. Não necessariamente nos bistrôs hoje em dia você não encontra, mas grandes restaurantes de grandes renomes, alta gastronomia, os chefs sempre estão buscando manter esse prato em alta, porque é um prato que ele vem desde a época dos primórdios, desde a época dos reis ali. Então, eles trazem isso. E é um prato que antigamente começou a ser consumido pelo povo mais simples e mais humilde na França. Hoje em dia, ele é um prato muito mais caro, né? Então, ele é iguaria na França. E aí, sim, há diferentes pratos em determinadas regiões. A gente tem na França o que a gente não tem no Brasil, e a gente tem alguns países da Europa, mas lá eles batem muito mais forte no martelo, que é o DOC. É uma termologia, né? É um jeito que a gente denomina, isso quer dizer, denominação original patriarcada. Cada região tem o seu determinado... É uma sigla, isso, obrigado, cara. É uma sigla, gente. Esqueci essa palavra, mas é uma sigla. O DOC é uma sigla para denominação de origem controlada. Então, ali já diz controlada, é muito bem controlado. Então, você vai ter produtos na França que você só vai consumir, que ele só vai ser original mesmo se for dessa determinada região. Eu vou especificar para vocês, dar um exemplo assim. Existe um frango na França que chama frango de Bresse. É uma galinha de Bresse. Bresse é uma região da França. E essa região é uma região muito pequenininha. E esse frango tem esse nome, frango de Bresse, ou frango da França, mas a maioria vão conhecer como frango de Bresse. É um frango muito bem consumido, muito caro, é uma iguaria. Isso porque o frango tem as cores da bandeira da França. Então, as patinhas deles são meias que azul, elas vão ser meias azuis, as patinhas.
A pelagem é branca e Bresse, ela vai ele vai estar mais ou menos numa região aqui, tá vendo tem umas montanhas, umas montanhas grandes, depois passa por uma pequenininha, e aí depois você vê um franguinho ali, perto de Dijon, onde tem uma coruja, um pouquinho para baixo. Então, essa é a região de Bresse. Bressasson é o departamento, aquela região maior. E Bresse é a cidadezinha pequenininha que fica dentro de Bressasson, que é o departamento. Então, esse franguinho aí, e aí vocês me desculpem, mas eu não sei agora como é que chama o topetezinho do frango. A crina. Eu vou crina. tentar circular ele e vou reproduzir aqui novamente, tá? Isso. Então, essa crina dele, ela é vermelha, ou seja, ele tem as cores da bandeira, vermelha, azul e branco. Existem alguns produtores que têm esse frango, mas eles não estão demarcados nessa região. Algumas fazendas ou algumas famílias que têm ali ele produz o frango na linha depois, aqui é Bressa, o frango nasceu na linha contrária da região controlada. Ele tem a mesma característica, mas ele não é um frango de Bresse. Triste fim para ele, mas ele não é um frango de Bresse. Outra coisa é a Champagne. Então, é uma região da França muito conhecida, não é a bebida também, Champagne, mas é uma região da França. Mas Champagne, por mais que o método de fabricação seja o mesmo, na Itália, em Portugal, onde se produz, aqui no Brasil, a gente tem alguns produtores de champanhe, mas isso nunca vai ser champanhe. Champanhe mesmo é só original da região de Champagne, onde as uvas estão plantadas no solo de Champagne, essa região. E a pessoa colheu essas uvas da região de Champagne, e o vinho foi fabricado na fábrica que está dentro da região de Champagne, dentro da região, não, perdão, dentro da cidade de Champagne, porque isso é muito sério. Então, foi fabricado ali, é Champagne. Foi fabricado em qualquer lugar que não seja essa região de Champagne, ele é um vinho espumante, mas ele não pode ser considerado de Champagne. Se vocês verem no mapa, tem diversas coisas que ligam isso. Por exemplo, o gado, fruta, por exemplo, eles têm uma mexerica. Eles preferem consumir a nossa mexerica brasileira. Realmente é muito mais gostosa, a mexerica pocã. Mas vocês veem que no mapa tem ali o mar, depois tem uma ilha. É a ilha de Napoleão, chama Córcega. Então, essa ilha, eles produzem uma tangerina. E aí, a melhor tangerina da França, ela vem da Córcega. E você encontra em diversas outras regiões a plantação de tangerina. Num primeiro momento, você olha, ela pode ser a mesma, e ela pode ter até o mesmo sabor. Mas se ela não vier na sua casquinha com o selo da ilha de Córcega, ela não vai ser uma tangerina para os franceses. Então, esse DOC é uma coisa muito importante para eles. Isso delimita a região, delimita os pratos também. A gente tem um produto no Brasil apenas, que eles se importaram e fizeram o DOC, que é a cachaça, por incrível que pareça. A verdadeira cachaça é a feita em Minas Gerais. E por que eles fizeram isso? Porque em determinado tempo, os Estados Unidos começou a ter uma grande produção de cachaça e começou a vender muito mais do que a gente no Brasil. E aí não era cachaça, porque os Estados Unidos eles estavam usando ali meio que as mesmas técnicas de produção, mas eles estavam fazendo em outro país um produto que foi originado no Brasil, especificamente em Minas Gerais, colhido com a cana-de-açúcar de Minas Gerais. Então, o Brasil entrou nesse desentendimento político aí a favor da cachaça brasileira, e hoje em dia toda a cachaça, ela tem o nome de cachaça porque ela é fabricada
em Minas Gerais. Fora de Minas Gerais, a gente chama de aguardente, mas a gente tem um produto. Se você vê o mapa aqui todo da França, cada pontinho desse tem um monumento histórico, mais perto vai ter alguma coisa relacionada à gastronomia ou à agricultura deles, ou plantação, que é produto original deles, que eles não abrem mão. Isso também está muito atrelado a ser uma das melhores gastronomias do mundo, então, né? A preocupação deles, isso tudo. Interrompi aqui o slide para poder ter uma visualização maior da tela. Algumas perguntas, Anderson, com relação ao vinho também, né, da França, e tem algumas perguntas, assim, bem pessoais, certo? Com relação ao que você viveu realmente nesse período, o que é que você achou de maior vantagem, maior desvantagem, né, nesse período de morar na França, as maiores diferenças culturais entre o Brasil e a França, o que é que você sentiu de maior impacto? Gente, assim, eu acho que a oportunidade é muito válida. Eles estão no 9º ano, é isso? Então, assim, a gente começa aí a pensar no que fazer, o que a gente vai estudar. E eu busquei essa qualificação, porque a qualificação de ir para um país, primeiro porque eu vi a oportunidade ali de estar conhecendo uma nova cultura, inclusive, isso foi muito importante. As dificuldades, elas são imensas, principalmente os 3 primeiros meses. Por quê? Os 3 primeiros meses onde você tem que se adaptar com a língua, como eu disse já no início. Por mais que eu fiz 1 ano de curso aqui, a língua não é a mesma, então eu cheguei lá e vi os 3 primeiros meses é completamente diferente, você ter que aprender todo um idioma novo, né? E você precisa, sim, abrir mão de tudo que você sabe aqui no Brasil, porque é você que está chegando lá, é você que está indo buscar o que eles têm para oferecer. No meu caso, então, foi isso que eu fiz. Eu apenas falei francês, mesmo sendo muito difícil, mas nos 3 primeiros meses eu dificilmente falava português. Eu morava em um alojamento com mais vários outros estagiários de diversos lugares. Então, o que me ajudou muito, tinha uma paraguaia lá, e ela falava português, porque ela assistia novelas e desenho quando criança no Brasil, ela morava no Paraguai, então passava lá, sei lá, a TV brasileira e ela aprendeu a falar português. No alojamento, a gente falava, assim, em português ali, mas no hotel, no trabalho em si, a gente apenas falava francês. É um método de você ter que aprender, você realmente ter que se esforçar ali para falar. Então, os 3 primeiros meses são cruciais para determinar o quanto tempo você vai passar. Eu digo isso porque eu tive muitos amigos ou muito conhecidos da mesma faculdade que foram e eles não conseguiram passar 6 meses ou 9 meses, eles precisaram voltar antes, porque eles não queriam abrir mão da nossa cultura. Infelizmente, eu que cheguei lá, eu não posso impor a minha cultura de tomar banho todos os dias para os franceses, entendeu? Isso é normal. Não tomar banho Que eles não tomam banho todos os dias? É verdade, é cultural deles, eles não tomarem banho todos os dias. E eles terem um cheirinho desagradável. É cultural, entendeu? Mas eu não posso dizer para eles, vocês têm que tomar banho todos os dias, gente. Vamos lá, vem aqui. Eu não posso. Existiam pessoas que tinham a minha idade ou eram mais velhos do que eu. Eles não faziam isso. Mas, como eu já disse, isso é cultural, tá, gente? Não dá para a gente crucificar eles por causa disso, mas eles não tomam mesmo banho todos os dias. Eu tomava, para mim era... Deixa claro. Não tomando, para deixar claro, não tomando todos os dias. Né? Mas, assim, isso é muito importante, a gente ter que aprender a cultura do país, né? Largar a mão da nossa cultura.
largar a mão, por exemplo, de comer arroz com feijão todos os dias, porque em nenhum lugar da França eles comem arroz com feijão todos os dias, eles nem têm feijão, né? Então, o feijão que a gente tem no Brasil, em nenhuma região da França você vai encontrar. Você precisa ir até um supermercado da França e alguns países da Europa, viu, gente? Ali quem está pensando em ir para a Europa, o arroz com feijão não é comida deles. Então, você precisa aprender. Eu passei 9 meses sem comer arroz com feijão. Eu comi depois de 9 meses, porque eu recebi uma visita, e aí eu implorei para essa pessoa levar feijão, e aí ela levou 5 pacotes de feijão, e aí foi quando eu voltei a comer feijão. Mas não, você precisa abrir mão dessa cultura, e você precisa se adaptar à cultura deles, você precisa falar a língua deles, e o intercâmbio e morar em outro país serve para isso mesmo, para você conviver e aprender tudo isso que você conseguir deles, tirar deles a cultura deles, tirar deles a língua deles, e aí mais para frente você vai determinar como você vai usar isso pós-carreira ou no seu decorrer. Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que você deve estar muito empolgado para respondê-la. Qual é a sensação de receber em euro? Aí eu já faço uma outra pergunta. Qual é também a sensação de pagar em euro? Ai, pagar em euro não é bom. Gente, a sensação de receber em euro é muito boa, mas eu confesso que eu era um estagiário, pelo menos nos primeiros 9 meses, eu recebia um valor de um estagiário. O valor de um estagiário é quanto? Eu recebia 800 euros por mês, né? É muito, para mim era muito, porque eu não pagava internet, eu não pagava comida, eu não pagava água, luz, aluguel, eu não tinha essas despesas. Todas essas despesas estavam inclusas no meu trabalho, no hotel, então ele fornecia tudo isso, ele fornecia alimentação, ele fornecia internet, ele fornecia água, comida, todas as refeições, café da manhã, almoço, janta, então eu não me preocupava. Então, 800 euros, era tão bom 800 euros, em 9 meses, isso foi muito bom, assim, porque você vê, é muito diferente. Quando algumas pessoas falam, mas nos Estados Unidos, sei lá, o iPhone é mais barato, na França, sim, é mais barato, quando você ganha em euro, mas você não pode esquecer que você está gastando em euro, né? Eu tive uma amiga estagiária que ela era da Colômbia. E aí, sempre que a gente ia comprar alguma coisa no supermercado, ela ficava louca convertendo o euro na moeda dela para saber se aquilo era barato ou caro. Vocês estão entendendo? Eu falava, a constância é muito problemático, porque se você não comprar isso aqui agora, você vai ter que esperar 9 meses para comprar lá no seu país. Você vai ter que juntar todo esse euro e levar embora para o seu país para comprar lá, correndo o risco de chegar lá e não ter. Então, mas ela ficava convertendo para saber, não, isso é barato, isso é caro. Acabou. Se você vai como turista, é uma coisa, mas mesmo como turista, não tem como você ficar convertendo. Isso tá barato. Você já está lá, então você vai ter que acabar comprando ali no euro. No meu caso, eu recebia em euros e eu gastava em euros. Foi o que eu sempre coloquei na minha cabeça. Então, era uma sensação muito boa receber em euros, gastar em euros. Era uma sensação boa porque, às vezes, muitas coisas acabam sendo baratas realmente. Eu vou desmistificar alguma coisa, porque quando eu fui, muitas pessoas diziam: cuidado, que o produto com higiene na França é caro, sabonete é caro. Eu lembro que eu levei sabonete, eu levei a passagem aérea podia levar uma mala, 2 malas de 23 quilos, eu levei as 2 malas de 23 quilos, e tinha produto de higiene, não é caro, era muito barato, na verdade. Ganhando em euro e gastando em euro era muito barato. Então, é isso, você acaba gastando. 800 euros, você vive tranquilamente na França? Depende, né?
como eu disse, eu não pagava aluguel, então eu conseguia viver. Com o tempo depois, eu comecei a ganhar um pouquinho mais. O salário mínimo francês é 1.500 euros. Aí, se vocês quiserem depois converter por real, hoje eu não sei quanto é que tá, deve estar 5 reais no euro, não confesso que não sei quanto está um euro hoje. Mas aí você converte. Mas é aquilo que eu volto a dizer. Eu estava morando na França, então eu não podia converter o meu salário, dizer, eu ganhava 1.500 euros, eu vou converter o meu salário em real e ver quanto eu ganho em real. Eu não ia gastar em real. Então, assim, 1.500 euros, você tem uma vida boa, razoavelmente boa, dependendo da região onde você está, volto a falar isso. Diga, Carol. Tá R$6,11 o euro. R$6,11. Então eu já ganhei. Olha, e alguém fez a conta. Nós ganhava bem, né, gente? Eu devia ter juntado esse dinheiro. Anderson, uma pergunta que chegou aqui no chat, que é se em algum momento, no seu estágio, duvidaram da sua capacidade por ser brasileiro. Se você todo momento. Sim, todo momento, sem sombra de dúvida. Não eu por ser brasileiro, mas qualquer que seja a nacionalidade, contando assim, não querendo desanimar vocês, mas os 3 primeiros meses, como eu disse, são muito piores, porque você tem que aprender a cultura e você tem que aprender o idioma. Mas os 6 primeiros meses são horríveis, porque eu trabalhei com um chefe eu trabalhei em um hotel que há 16 anos ele mantinha 3 estrelas guias Michelin. Só explicando para vocês, estrelas guias Michelin são conceitos. Então, a máxima é 3. Não existe isso, um hotel 5 estrelas. Não, a máxima é 3. Então, uma estrela guia Michelin significa que se você estiver na cidade onde tem um restaurante, você deve ir conhecer esse restaurante, mas não tem obrigação, apenas se quiser vá. 2 estrelas guias Michelin significa que se você estiver numa cidade vizinha a um restaurante onde tem 2 estrelas guias Michelin, você deve ir conhecer esse restaurante. E um restaurante que tem 3 estrelas guias Michelin significa que você deve ir conhecer o restaurante e depois, se der tempo, você vai conhecer a cidade. Ou seja, a cidade onde eu morei, os turistas, tanto da Alemanha, da Suíça, ou mesmo da França, eles vinham para se hospedar no hotel, para almoçar no hotel, para jantar no hotel e depois ir conhecer a cidade. E eles mantinham isso há 16 anos, né? Então, ou seja, é muita pressão, é uma pressão muito forte. Continue, desculpa. Só rapidinho, desmistificando uma história de que estagiário descasca batata, é mentira. A gente está ali com a mão na obra. Como eu disse, eu ganhava 800 euros e um salário mínimo é 1.500 euros. Então, eu tinha que trabalhar como um profissional normal. Então, por isso, o chefe era muito duro. A todo momento, ele achava que eu nunca ia conseguir alcançar eles. Certo. Anderson, chegando no momento aqui, já da gente partindo para o final da nossa entrevista, eu vou começar a fazer umas perguntas aqui, tanto bem aleatórias, né, tanto que chegaram do chat, quanto as que vieram anteriormente, tá? Então, a gente tentar, né, responder o máximo de perguntas nesse tempo que a gente ainda tem, nesse pouquinho de tempo. Tá, eu vou ser bem rápido e preciso. Uma das perguntas que chegou aqui é o seguinte, com relação a casamentos, se é verdade que lá é possível você casar com quem já tenha morrido, caso a pessoa em vida tenha demonstrado interesse de casar com você. Eu não entendi qual é o interesse de você casar com um morto, mas... também não... Você podia falar... Posso, falando assim, bem rápido. Na verdade, eles têm algumas leis ou algumas normas que são realmente muito diferentes da nossa. Isso sim, possa ser que seja, se você conseguir realmente provar isso. Mas não é uma coisa fácil, é uma batalha muito grande ali, você entendeu? Diferentemente da gente que tem primeira instância, segunda instância, terceira instância,
eles não vão ter tantas instâncias assim, mas é um processo muito longo. Para qualquer documentação francesa que você vá buscar atrás, é um processo longo. Se você quiser casar com um morto, eu imagino que vai ser um processo dolorido aí. É mais fácil você procurar um vivo, porque eles vão colocar muitas barreiras à sua frente, porque está ligado a eles pensarem que você quer receber alguma herança ou alguma coisa que possa ser, que venha a ficar para o país, para o verdade governo. que a batata foi proibida? Não, não é. É o alimento mais consumido. A batata é proibido a batata, acho que alguém já escutou isso é verdade. É proibido a batata ser comprada de outro país. Como, por exemplo, em algum tempo, os Estados Unidos estavam vendendo batata para a França. Então, isso foi extremamente proibido, porque a batata é um dos principais produtos do agronegócio da França. Então, você tem que comprar a batata do produtor francês. Comprar a batata de outro país, sim, é proibido. Se foi nesse sentido políticas. Questões políticas, você não pode comprar de outro país. Em algum momento, houve isso. Os Estados Unidos vendeu batata para a França, e hoje em dia, não. Isso devido ao McDonald's. O McDonald's estava comprando batata da França, e aí eles foram proibidos. Tanto que a batata do McDonald's na França, ela é diferente, inclusive de toda a Europa. E a importância da Revolução Francesa e da bandeira para o povo francês? Meio que essas duas perguntas estão ligadas, assim. A bandeira, ela tem aí uma forte ligação com o povo francês, junto com a Revolução. As cores ali, o azul e o vermelho, elas representam a cor de Paris. E o branco representa a soberania dos reis e do grande clero, que por algum tempo ali mandou e desmandou na França. Então, daí vem as três cores. Mas as cores estão ligadas desde lá atrás, da época de batalhas medievais. Como a cor vermelha e azul chega a ser a cor de Paris? Isso porque, em algum tempo, a Casa de Valois, que foi uma casa de reinado na França, eles mantiveram o reinado deles em Paris. E aí eles tinham um brasão onde se tinha o fundo vermelho e algumas rosas, quase que no fundo, algumas rosas douradas, mas quase que no fundo apareciam algumas azuis também. E aí, então, por isso, essas cores ficaram destinadas a Paris desde sempre, desde quando você tem a Casa do Valois em Paris. Tempos depois, quem assume o reinado são os Bourbons, que ainda não são os Bourbons e Alliance, são só os Bourbons mesmo. E aí eles acabam com essa bandeira e com esse brasão, e eles colocam uma bandeira inteiramente branca. E aí o branco está relacionado à realeza. Na Revolução Francesa, quando a gente tem a queda da Bastilha, os soldados usavam brancos. E alguns prisioneiros que estavam dentro da Bastilha, os uniformes eram o azul com o vermelho. Então, como eles sabiam quem eles deveriam matar, né? Porque aquela Bastilha, ela vem de fora para dentro, né? É o povo quem derruba a Bastilha para libertar os presos que estão dentro. Então, assim, como eles iam saber quem não matar? Então, eles mataram todos que estavam de branco, que eram os soldados da realeza. Aí a gente já está falando de Luís XIV, né? Mas aí ele também manteve a bandeira branca. Então, é por isso que as cores da bandeira. A queda da Bastilha é um momento extremamente importante para a França. É um dos maiores feriados que se tem lá, que é o 14 de julho. É extremamente respeitado. Eu acho extremamente lindo. Os 4 anos que eu vivi lá, eu achei muito lindo. Do mesmo jeito que eu acho bonito o 7 de setembro nosso, mas a gente tem apenas um desfile cívico. A gente não vê as famílias comemorando. Na França, não. Isso é um feriado assim, nacional, extremamente relevante para eles. Eles super apoiam o feriado, eles fazem festa, eles fazem barbecue, que é o churrasco, eles comemoram.
muitos lugares fecham para que os funcionários tenham a oportunidade de festejar. Na maioria das cidades, se tem o que eles chamam de queima de fogos, então tem uma queima de fogos, é super normal a queima de fogos. Eu achei muito interessante, porque no meu primeiro ano, o diretor do meu hotel, onde eu trabalhava, o diretor é o dono, então ele me disse, no 14 de julho, hoje eu vou te dar folga, porque você precisa ir ver os fogos de artifício. Como se eu nunca tivesse visto os fogos de artifício no final do ano nosso brasileiro, né? Tipo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar a gente, no final do ano, tem grandes fogos de artifício. Mas ele achava que, igual aqueles, eu nunca tinha visto. É super tradicional a queima de fogos. Muito bonito, por sinal. Com relação aos franceses e ingleses, tem realmente uma rivalidade entre eles? Super. Naquela hora eu ia falar que não tem com os americanos, mas tem com o inglês. Tem uma rivalidade muito grande. Muitos jovens, eles também vão fazer um intercâmbio na Inglaterra, e eles voltam, eles continuam falando mal, e eles batem essa tecla que eles são mal educados, que o inglês é mal educado, e o inglês diz que o francês é mal educado, e vice-versa, mas essa realidade existe ainda, perpetua ainda até hoje. Com o americano, não, mas com a Inglaterra, sim, tem uma rivalidade, assim, eles... Outra questão que ficou bem evidente nas perguntas é a questão da desigualdade social. Se isso é algo que você percebeu bastante no dia a dia, e se isso é comum, vamos dizer assim, a todo o país. Como essa questão, é assim como no Brasil, que a gente tem um bairro de luxo do lado de uma favela, vamos dizer assim, né? Vai depender muito da cidade. Paris, sim. Paris é uma cidade que concentra... A vida em Paris é muito cara, né? Então, você vai ver mais a miséria e a pobreza em Paris. Ela cresceu de uma certa forma, onde a Île-de-France, que a gente chama Ilha de Paris, né? Ela é como se fosse uma ilha. Desde sempre, desde os reinados, desde Napoleão Bonaparte, eles foram protegendo essa ilha. E a cidade cresceu, mas a cidade cresceu em um entorno onde você não vê a miséria em Paris. Você vai ver pessoas, alguns outros pedintes, é óbvio que tem muitas pessoas que fazem truques para conseguir um dinheiro ou para te roubar mesmo. Não é uma criminalidade... como a nossa no Brasil, armada. São truques, por exemplo, truques de ciganos, truques de uma mulher que tenta te vender uma rosa, e aí você pega uma rosa, quando você segura a rosa, ela começa a te pedir dinheiro, e se você não dá, ela faz um escândalo. Isso perto de alguns monumentos muito conceituados, onde você vai visitar com grande fluxo de turistas. Mas em si, na Paris, em si, na Île-de-France, você não vai ver essa miséria. Mas sim, eu, por exemplo, quando eu cheguei em Paris, eu fiquei na Ilha de France. Quando eu já morava lá, quando eu fui para Paris, eu fiquei em hotéis que ficavam mais afastados da Ilha de France. Então, eu precisava pegar um trem para chegar até uma estação, para dessa estação pegar um trem para ir até a Ilha de France. E aí você pega o trem com muita gente que vem do subúrbio, é o que eles chamam. Se tem bastante. Certo. E você tem algum lugar que você recomendaria, assim, para eles que estão agora de passagem comprada para a França? Agora não, hein, gente? Vamos esperar passar a quarentena. O que é que você recomendaria? Você não pode passar na França sem deixar de ver. E também qual a época do ano melhor, né? De visitar. A época do ano melhor, gente, realmente você tem que ir no verão. Se você gosta do frio, vá no inverno. Mas é um frio que possivelmente, para mim que morei em São Paulo, eu nunca vi aquele frio na vida, você entendeu? Por mais que eu já tenha passado São Paulo por frios de, sei lá,
1 grau, mas abaixo, -3, -5 graus. Nevando, você andando embaixo da neve, não é a mesma coisa que você andar com a chuva. A neve é incômoda, e vem um vento gelado que ela traz os pingos da neve assim, e aí você acha que você está sendo paralisado. Então, o inverno é lindo na França, mas ele é realmente extremamente perverso com a gente que nunca sentiu isso. É pior na Rússia mesmo. Mas, assim, para quem está indo para Paris, não vá no inverno. Vá no verão. De dezembro até fevereiro se neva muito. Em março, a neve, o inverno, ele está passando ali. Mas ainda possa ser que você sinta. Caso você vá para Paris mesmo, no finalzinho de março você já não vai ter mais esse problema com neve. Para algumas cidades do interior, como eu disse, onde eu morei, nevava de novembro até junho. Então, assim, parava de nevar em julho e agosto, eram os meses de verão lá, nessa cidade onde eu estava. Mas a melhor época de se ir, realmente, eu acho que é numa época que não esteja nevando, que é no verão. Até mesmo porque a cidade é muito mais bonita no verão. Os franceses, eles estão na rua. Todo mundo está curtindo a cidade. Caso você vá para Paris, eu acho que não tem como não deixar de ir. A Torre Eiffel é linda, tá certo? É um monumento bem grande, cheio de ferro, mas é extremamente linda. Mas eu acho que vale muito a pena você ir até o Museu do Louvre, você entendeu? Era uma coisa que eu achava que não... logo assim que eu cheguei, eu falava, não tenho intuito. Aí, a primeira vez, nesses primeiros 5 dias em Paris, eu já fui, acho que no terceiro dia eu fui no Museu do Louvre e me arrependo de ter esse pensamento. É cheio de história de diversos lugares do mundo, do país. Então, assim, você vive ali realmente Você viu a Mona Lisa? Eu vi a Mona Lisa num quadrinho pequenininho, numa sala cheia de gente, mas eu vi a Mona Lisa. Inclusive, gente, para deixar já a dica aí para vocês, é possível você fazer um tour online pelo Museu do Louvre, tá? Então, vale super a pena. Vale muito a pena. Dar uma volta pelo museu, tentar encontrar a Mona Lisa, nem que seja online. E é bom porque então, o museu vai estar vazio no seu tour online. A gravação que eles fizeram não tinha ninguém. Vale a pena quando não tem ninguém, porque ele é sempre cheio, gente. Sempre muito cheio. Para a gente encerrar, Anderson, com relação à política na França, como essa relação dos franceses com a sua política e a questão da democracia, essa noção de cidadania do povo francês? Não dá para negar, e acho que isso não é uma piada, um meme, mas todo mundo sabe que o francês é um do povo que mais faz protestos, né? Por qualquer coisa, ele faz um protesto. A gente tem um grande protesto que começa com a Revolução, né? Com a queda da Bastilha, então eles tiram a monarquia do poder, eles cortam as cabeças dos seus reis, então esse povo, ele vem, é dele isso, né? E realmente você vê muito isso, eu vi muito isso. Os 5 primeiros dias que eu cheguei em Paris, eles estavam fazendo alguns protestos. Teve um protesto do Louvre, quando eu cheguei em Paris, eu achei que eu não ia poder ir no Louvre, ele já estava há 14 dias fechados, porque os funcionários fizeram um protesto, eles simplesmente não foram trabalhar, e eles foram para a rua reivindicar segurança. Estava tendo muito assalto no Louvre, e eles não queriam passar por isso, então eles pararam, fecharam o Louvre e foram até a rua reivindicar. Isso é extremamente nacional. Em qualquer região da França, governadores... E a relação da polícia com esses protestos e com o terrorismo também?
Tá, olha, com o terrorismo, eu não vivi nenhuma questão nisso. Existe, inclusive, é num feriado de 14 de julho, que se teve um atentado, isso na região de Marsella, se não me falha a memória, mas foi numa região praiana, se eu não me engano. Então, se teve um atentado de uma van que atropelou diversas pessoas, isso há um tempo atrás. Eu não vivi isso. Eu não vivi nenhuma questão de terrorismo. A segurança é muito eficaz, eu acho, desde a chegada do aeroporto, às fronteiras, de quem vem de outros países, de carro, que você pode entrar na França por carro, vindo de outros países. Então, eu acho que é muito eficaz quanto a isso no terrorismo. A polícia em protesto, eu não vi em nenhum momento ela agir, ela estava, inclusive, eu passei por esse protesto, né? Quer dizer, eu passei não, eles passaram por uma rua onde onde eu estava visitando, e aí o protesto passou, e passou o policiamento, mas passou um certo policiamento atrás e depois um certo policiamento na frente, mas não teve guerra que eu digo, não teve nenhum atrito. A polícia respeita a cidadania, eles sabem que o protesto vai ser válido. Não tem vandalismo, digamos assim. Vamos lá. Anderson, eu acho que se eu não fizer essa pergunta, Gil, ela vai me matar. Lá na França, se come muito baguete? Muita baguete, muita. Essa história de você ver os franceses com uma baguete em braço do pão, indo para casa, isso é a coisa mais normal. A coisa mais normal também é você, no seu horário de almoço, você ir até uma boulangerie, que é uma padaria, você compra uma baguete, um pedaço de queijo, e se você está em Paris, você vai comer isso daí na beira do Rio Sena, você vê muito isso no horário de almoço. Nos domingos, o pessoal com as baguetes e queijo e um vinho no Jardim de Luxemburgo. Luxemburgo é onde se mantém a Prefeitura de Paris, então tem um jardim muito lindo na frente, já foi um castelo de reinado, então tem um jardim muito, muito lindo na frente, e os franceses todos os domingos vão para lá, e eles tomam sol, as mulheres fazem os seus topless, que isso é super normal lá, e elas comem sua baguete, é muito tradicional a baguete, não tem coisa mais tradicional do que uma baguete embaixo do braço. Se você for até a França, você tem que comprar uma baguete, você tem que colocar embaixo do braço, você tem que andar nas ruas de Paris ou de qualquer cidadezinha onde você esteja. Vale super a pena. Você não vai estar pagando mico. Para que eles tenham mais contato aqui, né, com essa cultura francesa, quem você indica de pessoa famosa, de artista lá, que seria uma melhor apresentação para essa cultura francesa? Para essa cultura, eu acho que assim, para a gente conhecer questão de música que vai estar aí no perfil deles, que eles vão gostar, porque às vezes a gente pensa de música francesa, muitas vezes vem à cabeça Edith Piaf, né? Mas já passou, eles continuam. A gente tem muito artista. Então a gente tem um que é super famoso lá. Ele é como se fosse, sei lá, nossa Ivete Sangalo. Ele leva multidões em busca deles, que é o Stromae. Ele canta, é um rapper, mas mesmo ele sendo um rapper, toda a família, inclusive criança, o pai, a mãe, o adolescente, eles adoram esse músico. Chama Stromae. Ele tem uma música super conhecida que em 2008 foi muito cantada lá, eu estava lá, e no mundo todo, que chama Papai o T. Mas é muito bom, ele vale muito a pena ver os clipes dele. Uma curiosidade é que ele não é francês, ele é da Bélgica, mas a mãe dele é francesa, então ele se considera francês. E como na Bélgica o idioma também é o francês, ele canta em francês.
E aí depois a gente tem uma outra que chama Zaz. Ela tem umas músicas bem bacanas também. Eu acho que o povo vai gostar. Eu acho que entre Zaz e Stromae, o povo vai gostar mais realmente do Stromae, aí, por ser um rapper. Mas é que a música não é um rapper parecido com os nossos brasileiros. Mas vale a pena conhecer. Coloquei aqui para ele o link do clipe dessa música, que inclusive eu adoro. Ah lá, tá vendo, então? Gente, como vocês não lançaram mais perguntas aqui, né, eu acredito que tenha vencido todas as perguntas que vocês mandaram lá no nosso plural, né, na nossa plataforma. Então, eu queria te agradecer muito, Anderson, pela tua disponibilidade, né, por essa 1h15 praticamente aqui com a gente, né, respondendo a tantas perguntas, né, a tantas dúvidas, porque para a gente que não foi na França, né, então são muitas as questões, são muitas as dúvidas que nós temos, então por isso que a gente, né, tentou vencer ao máximo todas as perguntas aqui do pessoal. Eu queria te agradecer bastante por esse momento, toda essa disponibilidade e paciência conosco. Imagina, eu é que agradeço. Pessoal, eu espero que eu tenha pincelado alguma coisa, ou que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Realmente, assim, a gente está falando de um país que tem uma extensiva cultura, essa cultura vem desde muito tempo, ela passa por reis, rainhas, ela tem uma queda de uma Bastilha, depois ela não se mantém unida como o povo queria, né? Eles têm um lema na bandeira, inclusive, as cores, assim, da bandeira também representam alguns dizeres que estava ligado lá na Revolução Francesa, mas que não aconteceu. Depois a gente tem Napoleão, a gente tem a Belle Época, que surge na França. Então, assim, é um país que tem muita cultura. É um país que eu acho que vale a pena você conhecer, não por causa da gastronomia, mas sim, no meu caso, foi a gastronomia que me chamou a atenção, mas é óbvio que, como eu falei para vocês, quando eu cheguei lá, eu precisei viver ela em si, o país em si, nos seus hábitos e nas suas culturas, para poder me acostumar e a poder viver no país. Então, por isso que eu consigo hoje em dia pincelar algumas coisas de vivência, de como foi. Foi uma cultura intensa, realmente. Passei por uma escola francesa, então eu tive que aprender, do mesmo jeito que a gente aprende sobre a nossa história, eu tive que aprender sobre as histórias deles, o porquê eles têm esse apego com a história, ou com monumentos, ou com os seus grandes reis, ou grandes artistas do passado, né? Eles trazem muito isso, a geração nova vem trazendo muito isso. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Foi ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada. Vou parar a gravação. Tá certo, Carol. Eu que agradeço.